Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Peço que os irmãos, por gentileza, abram lá em Gênesis, no capítulo 37, nos versículos 4, 24 e 26. Gênesis 37, versículos 4, 24 e 26. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. 24. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. 26. Então, Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Amém. A igreja pode se assentar. Quando nós olhamos para a história de José, nós sabemos que no final José ele vai se tornar o governador do Egito. José ele vai ser o primeiro ministro do Egito. Quando nós olhamos também para a história de Jó, nós sabemos que Jó ele é finalmente recompensado e Deus dá tudo em dobro para ele. Quando nós olhamos também para a história de Jesus, a gente sabe que Jesus veio, morreu por nós na cruz, porém ele ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Quando a gente olha a vida de sucesso de alguém, a gente olha o resultado final que aquela pessoa tem e a gente fala: é isso que eu quero ter, é isso que eu também quero para a minha vida. A nossa tendência é olhar somente o resultado final, o sucesso, e nós nos esquecemos que antes do sucesso, antes das promessas de Deus, vem o processo. E enquanto eu estudava a história de José, Deus, ele colocou esse tema no meu coração, o processo da promessa. Antes que José assumisse o governo do Egito, foi preciso que ele passasse pela dor do processo. José ele aprendeu primeiro a administração na casa de Potifar, depois na prisão, para que depois disso ele chegasse no governo do Egito. O próprio Jesus também se submeteu à dor do processo. O processo é algo necessário e é algo que vem para nos ensinar e nunca para nos matar ou para nos parar. E eu já quero entrar no primeiro ponto da pregação, que é: José foi inteiramente rejeitado pelo homem, mas foi completamente aceito por Deus. Nós acabamos de ler que José ele foi rejeitado e desprezado a tal ponto que os irmãos planejaram a morte dele. José ele foi lançado num buraco, numa cisterna. Depois disso, José ele foi preso injustamente e se tornou escravo no Egito. E muitas vezes na nossa vida não é diferente. Nós vamos sofrer a dor da humilhação, a dor do desprezo, a dor do esquecimento, mas o que realmente importa é que Deus nos aceita por completo, que o coração de Deus nos aceita. Nós não podemos procurar no outro, nas pessoas, aquilo que nós só vamos achar em Jesus Cristo. E naquela época, José ele foi vendido por 20 peças de prata, o que equivalia a um preço de um escravo aleijado. O segundo cara mais importante do Egito, ele foi vendido pelo mesmo valor de um escravo aleijado. Então os irmãos eles olham para a vida de José e falam: José, você não tem importância alguma para nós, e mais do que isso, você não tem valor algum. Muitas vezes na nossa vida nós vamos ser também pressionados e as pessoas vão querer colocar valor nas nossas vidas. Mas o nosso real valor, a nossa real identidade não está nas pessoas, está em Jesus. E José sabia disso. Eu posso estar sendo desprezado, humilhado e esquecido, mas eu sei que tem um Deus lá em cima, que Ele olha e me aceita do jeito que eu estou. E quando nós reparamos na atitude dos irmãos de José, a gente percebe que eles são dominados pelos seus sentimentos. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta: que sentimentos você tem alimentado dentro de você? Lá em Efésios, no capítulo 4, e nos versículos 26 e 27, a Bíblia vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Deus, Ele não nos proíbe de sentirmos raiva, tristeza, estresse, porque Ele sabe que nós somos seres humanos e que nós temos essa tendência de sentirmos essas emoções. O que não pode acontecer é que esses sentimentos dominem a nossa vida a tal ponto que isso seja refletido na maneira como nós tratamos as pessoas. Quando nós olhamos para a vida dos irmãos de José,
a gente percebe que eles são dominados pelos seus sentimentos de ódio, raiva e inveja. E quando nós olhamos para a vida de José, a gente percebe que José, ele é dominado pelo Espírito Santo, ele é dominado por Deus. Então, nós precisamos nos atentar com aquilo que está nos governando, porque nós sabemos que aquilo que governa nós é aquilo que vai ditar o nosso estilo de vida, o nosso padrão de vida. Em segundo lugar, concentre-se nos benefícios futuros e não no sofrimento presente. Imagine José. José, enquanto ele estava na casa de seu pai, ele era tratado de uma forma especial, de uma forma diferenciada, e a partir do momento em que ele é vendido como escravo, ele deixa de ser alguém especial e de benefícios, e ele começa a se tornar uma pessoa comum. José, ele segue rumo ao Egito, uma terra completamente desconhecida, com pessoas diferentes, costumes diferentes, e o processo de José era necessário que ele passasse por ele sozinho, somente Deus e ele. Imagine se José, no meio do seu sofrimento, ele se concentrasse na sua dor presente. José provavelmente teria ficado depressivo, teria se matado, porque a dor teria consumido a vida de José. E hoje a gente vê muito suicídio, as pessoas estão se matando, e porque esse índice está tão alto? Porque nós pensamos que o sofrimento de hoje vai ser o sofrimento de amanhã, e que esse sofrimento vai durar o resto das nossas vidas. E aí o diabo olha para a nossa vida e fala: você não tem valor algum, você não vai conseguir, você é esquecido, você é desprezado. E nós acreditamos naquilo que o diabo diz a nosso respeito. Nós preferimos acreditar nas mentiras que o diabo conta para nós, do que nas verdades que Deus diz para nós todos os dias. Então, quando o momento de dor, de aflição chegar na sua vida, se concentre nos benefícios futuros que Deus tem para você lá na frente. Por mais que a situação esteja difícil, esteja complicada, Deus sempre tem um propósito para a nossa vida. Mas primeiro a gente precisa passar pela dor do processo. Em vez de lamber as feridas e jurar que um dia iria se vingar, José decidiu em seu coração não se deixar corromper por planos maldosos e derrotistas de vingança. José, ele olha para a maldade que está no coração dos irmãos e ele toma uma decisão. Ele toma a decisão de não se deixar corromper pela maldade que está nele. José, em nenhum momento da sua história, ele se permite que ele seja dominado pelo sentimento de tristeza, de ódio, de raiva, de vingança dos irmãos. Porque o espírito de José está em Deus, e nós precisamos também tomar essa decisão, a decisão de não corrompermos o nosso caráter de acordo com as pessoas, de acordo com as emoções e de acordo com o ambiente no qual estamos. José, ele está na casa de seu pai e o seu caráter é o mesmo. José, ele está na prisão e o seu caráter é o mesmo. José, ele está na casa de Potifar e o seu caráter é o mesmo. E quando José chega no topo, quando José chega no governo do Egito, o seu caráter continua firme e constante em Jesus. Nós precisamos também ter um caráter firme e constante em Jesus, independente da situação na qual estejamos. José sabia, mesmo aos 17 anos, que sua única esperança viria por meio da intervenção fiel de Deus. José, ele tinha apenas 17 anos quando ele conheceu na prática o sentido da palavra desprezo e abandono. José, ele era apenas um jovem, um adolescente, quando isso aconteceu na vida dele. Mas José, ele olhou para aquela situação e ele reconheceu que era algo impossível, algo que somente o Senhor poderia resolver. Muitas vezes na nossa vida, nós vamos passar por situações impossíveis, que é somente um milagre de Deus que pode resolver, que é somente a mão divina de Deus que vai dar conta. E aí nós começamos a questionar a Deus, a duvidar de Deus, e nós achamos que nós podemos fazer melhor que Ele. José, ele está sendo vendido como escravo e ele se encontra numa situação perdida. A única motivo de José, ele precisa olhar para cima. Se José olhar para o lado, ele está sozinho. Se José olhar para trás, ele está sozinho. Mas José, ele olha para cima. E em momentos de aflições, nós precisamos olhar também para cima e reconhecermos que a intervenção fiel, ela vem de Deus. Um problema divino, ele nunca vai ter uma solução humana. Um problema divino tem sempre uma solução divina, que somente Deus pode resolver. José
com certeza clamou aquele que estava no controle soberano do seu futuro. Na história de José, não é igual a história de Daniel, que diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Isso não é escrito com todas as letras na história de José. Mas quando nós olhamos para o caráter de José, para a personalidade que José tinha, ele não era um homem que orava uma vez na semana, uma vez no mês. José, ele era um homem que andava constantemente com Jesus. E muitas vezes o nosso futuro vai parecer incerto, vai dar medo. José certamente sentiu medo e aflição, porque ele estava indo para uma terra completamente desconhecida e sozinho. Mas José, ele sabia clamar a pessoa certa. José, ele sabia recorrer a um Deus que tudo pode. E tem muitos problemas na nossa vida que não foram solucionados até agora, porque nós estamos clamando para as pessoas erradas, nós estamos contando para as pessoas erradas. Quando as coisas fogem do nosso controle, para quem nós contamos, a quem nós clamamos e aonde nós vamos. Nós precisamos recorrer a Deus. Deus, Ele é a fonte, a nossa mãe, o nosso pai, os pastores, eles são canais importantes de Deus que vão nos ajudar nessa caminhada. Mas Deus, Ele é a fonte, nós precisamos ir direto à fonte. Em terceiro lugar, por pensar corretamente a respeito de Deus, José foi capaz de resistir, mesmo quando não sabia as razões do seu sofrimento. Eu vou dividir essa frase em partes para que a gente consiga entender melhor. Por pensar corretamente a respeito de Deus. O que é pensar corretamente a respeito de Deus? Imagine se José, naquela situação em que ele estava, uma situação caótica, um ambiente de desespero, de tristeza, se José se revoltasse contra Deus e tivesse uma visão errônea diante de Deus. José teria dito que Deus é esse que permite que eu seja vendido como escravo, que Deus é esse que mesmo eu fazendo o que é certo, eu sou preso injustamente por isso. Abraão com Isaac. Imagine se Abraão tivesse se revoltado contra Deus. Que Deus é esse que me faz a promessa, cumpre a promessa e depois pede para que eu mate o meu próprio filho. E se Jó? Se Jó tivesse se revoltado contra Deus, Jó, ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele não perdeu só um filho, ele perdeu todos os filhos. Então, quando nós estamos passando pelo processo, Deus vai exigir de nós, Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto, igual Ele fez com José. E quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, quando as coisas fogem do nosso controle, a nossa tendência é nos revoltarmos contra Deus, é culpar a Deus. Nós começamos a nos tornar ateístas, porque se Deus existisse, não estaria assim. Porque se Deus estivesse vendo, as coisas não estariam dessa maneira. E nós começamos a duvidar de Deus, a nossa fé começa a esfriar, a gente quer abandonar a igreja, a gente começa a culpar a Deus. Mas nós precisamos ser verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, independente do que aconteça. Tem muita gente que entra no processo e vai sair do mesmo jeito que entrou, porque no meio do processo se perdeu e começou a ter uma visão errada diante de Deus. Quando nós temos uma visão correta a respeito de Deus, isso nos dá força para resistirmos à pressão, para aguentarmos a dor do processo. Nós começamos a substituir a reclamação pela oração, a incompreensão pela compreensão. E Deus está falando, eu vou te colocar em um processo, vai exigir de você, vai doer, vai te tirar da zona de conforto. Mas Ele está dando as armas certas, as estratégias certas, para que você consiga resistir à dor do processo. Tá bom, Luana, eu já entendi que eu vou entrar em um processo, o que eu devo fazer? Mantenha uma visão correta a respeito de Deus, foque nos benefícios futuros e não no sofrimento presente. Nós precisamos aceitar, o nosso problema é a aceitação, porque isso nós já entendemos. Nós precisamos aceitar que Deus também é um Deus de processos, que Deus também é um Deus de renúncias, que Deus também é um Deus de sacrifícios, que Deus é um Deus que vai olhar para a nossa vida e vai pedir para que a gente construa um altar e fale aquilo que você mais ama, é isso que eu quero, é isso que eu quero de você. Deus, Ele continua sendo Deus em meio à enfermidade, Deus continua sendo Deus em meio ao luto, Deus, Ele continua sendo Deus em meio à crise, Deus continua sendo Deus em meio ao processo. Jó diz, eu aceito o bem de Deus e não vou aceitar o mal. O nosso problema é que a gente só quer o bem, a gente só quer as promessas, as vitórias, o sucesso, a gente só quer o governo do Egito, a gente não quer passar pelo processo. Mas o processo ele é necessário para que ele nos prepare para as promessas que Deus tem para a nossa vida. Por pensar corretamente a respeito de Deus,
José foi capaz de resistir. Quando nós temos uma visão correta a respeito de Deus, isso nos dá força para que nós venhamos resistir à dor do processo. Nós não podemos nos revoltar com Deus quando o processo chega. O processo não é um lugar de conforto, o processo não é um lugar que você vai fazer o que você quer. O processo é um lugar que Deus vai trabalhar em você e que Deus vai nos moldar. O processo é para ser doído. Os maiores homens e as maiores mulheres da Bíblia, eles foram forjados em meio à dor, em meio ao desespero, em meio ao deserto, em meio à solidão. Abraão passou pelo processo, Moisés passou pelo processo. Não adianta querer fugir do processo, porque o processo ele vem para todos nós. Por pensar corretamente a respeito de Deus, José foi capaz de resistir, mesmo quando não sabia as razões do seu sofrimento. Lá em João, no capítulo 13, e no versículo 7, a Bíblia diz assim: agora você não entende o que estou fazendo, porém, mais tarde, vai entender. Você acha que José estava entendendo alguma coisa? José, ele faz o que é o correto e mesmo assim, ele vai preso injustamente. O próprio Deus diz isso de Jó, homem íntegro e reto e se desvia do mal. E você conhece a história de Jó. Jó, ele não conseguiu fugir do sofrimento. Jó, ele não conseguiu também fugir da dor do processo. E muitas vezes a gente vai passar por momentos na nossa vida que nós não vamos entender o porquê, que nós vamos questionar a Deus e a resposta de Deus vai ser o silêncio. Mas se contente com o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus também é resposta. Não é porque Deus não está falando que Ele não está trabalhando. A providência de Deus continua acontecendo, mesmo que você não veja, mesmo que eu não veja. Esses dias eu li num livro que a roda da providência de Deus, por mais que ela gire devagar e lentamente, ela nunca está parada. A providência de Deus nunca está parada em favor das nossas vidas. É a sua visão de Deus que fez José perseverar e não o que os outros estão dizendo. Você conhece a história de José e você sabe que José ele vai contar os sonhos para os irmãos riem da cara dele e falam: José, você acha mesmo que você vai governar sobre nós, que você vai nos dar ordens? Aí José vai lá e conta para o seu pai, que ele acha que pelo menos o pai vai acreditar nos sonhos dele. Jacó, ele olha, ele ouve aquilo e fala: você quer dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? E as pessoas duvidam do sonho de José. Mas José, ele não olha para o que as pessoas estão dizendo, ele olha para aquilo que Deus está dizendo para ele. As pessoas olham para a nossa vida, para o nosso objetivo de vida, para os nossos sonhos, e elas pensam que podem nos parar, porque elas acreditam que isso é impossível. Nós precisamos ser igual a José. Por mais que a circunstância esteja difícil, o ambiente de José estava cooperando para que os sonhos dele não acontecessem. Quando os irmãos de José lançam ele no buraco e depois vendem ele como escravo no Egito, eles pensam que estão matando os sonhos de José. E Deus está olhando lá de cima e está falando: é só o começo. Parabéns, vocês acabaram de colocar José no processo da promessa. Vocês acabaram de começar a realizar os sonhos na vida de José. E o que parece o fim é apenas o começo. Deus, ele dá a provisão na vida de José e nos sonhos de José. Quarto lugar, vale a pena esperar pela justiça de Deus. Deus dá a interpretação para José, e José avisa o faraó e diz: olha, vai vir 7 anos de abundância no Egito e 7 anos de fome, uma fome extrema. E quando a fome chega na casa dos irmãos de José, eles precisam recorrer ao Egito, eles precisam recorrer ao governador do Egito. E adivinhem quem é? José, o mesmo irmão que lá no começo foi tão desprezado e odiado. E quando os irmãos chegam na presença de José, José reconhece eles, mas eles não reconhecem José. E a partir do momento que José reconhece eles, ele tem a chance de se vingar dos irmãos. Ele tem a chance de tornar os irmãos escravos, porque foi isso que eles fizeram com José lá no começo. José, ele pode fazer o que ele quiser com os irmãos, porque ele é o segundo cara mais importante do Egito. Se ele fizer, o faraó não vai nem saber, porque o faraó confia nele. Mas José, ele reconhece que tem um Deus lá em cima, que ele é justo e ele é juiz, e que o juiz de Deus, e que o lugar de juiz de Deus é único e exclusivo. José, ele diz: quem sou eu? Por acaso estou eu no lugar de Deus para me vingar de vocês?
Muitas vezes nós queremos nos vingar do outro, nós vamos olhar para a maldade das pessoas e nós vamos querer nos vingar do nosso jeito, mas nós precisamos confiar na justiça de Deus. Muitas vezes nós queremos equilibrar a balança e nessa tentativa de equilibrar a balança da justiça nós acabamos piorando as coisas. Muitas vezes a gente vai morrer. E a pessoa que fez mal para nós, ela não vai pagar aqui na terra. Deus, Ele vai fazer a justiça lá na frente. Mas nós não sabemos disso. Porque a nossa visão, ela é humana e é completamente limitada. Então, não queira equilibrar a balança do seu jeito. Não queira fazer a justiça da sua maneira. Porque quem vai fazer acontecer é Deus. O lugar de juiz não é meu e não é seu. É somente de Deus. E José reconhece isso. Enquanto a justiça não vem, aprenda a se compadecer da dor do outro. Lá em Gênesis, no capítulo 40, nos versículos do 1 ao 7, diz assim: E aconteceu, depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro-chefe e contra o padeiro-chefe, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? José, ele tem todos os motivos do mundo para ser o cara mais depressivo e mais triste. Quem precisava ser consolado era José, e não José consolar os outros. E assim aconteceu. O copeiro e o padeiro de Faraó, eles ofendem Faraó. A Bíblia não diz o que eles falam, mas eles irritam Faraó e eles são mandados na prisão aonde José estava. E esse copeiro e esse padeiro, eles têm um sonho no mesmo dia, sonhos diferentes, com interpretações diferentes. E esse sonho preocupa eles, esse sonho entristece eles. E José chega de manhã na prisão, olha no rostinho deles e repara que eles estão tristes, que eles estão preocupados. E José, por alguns minutos, ele deixa o sentimento de tristeza de lado para consolar o copeiro e o padeiro. E José pergunta: por que vocês estão tristes? O que está preocupando vocês? E eles respondem: olha, José, a gente sonhou e foi isso que preocupou a gente. É isso que está nos entristecendo. E José, ele poderia ter dito: não, deixa eu ver se eu entendi direito. Vocês sonharam e é isso que está entristecendo vocês? Aí José, ele ia começar a se lamentar e ia contar sua triste história de vida. José, ele teria dito: eu não estou aqui porque eu roubei, porque eu matei. Eu estou aqui simplesmente porque a mulher de Potifar me acusou injustamente de estupro. Eu não fiz nada, mas eu estou aqui preso mesmo assim. Os meus irmãos de sangue, eles me venderam, eles queriam me matar. Eu fui rejeitado e desprezado por pessoas do meu âmbito familiar. José, ele tem todos os motivos do mundo para não querer saber de mais problemas, porque a sua vida já está cheia de problemas. A história de José reflete a história de Cristo. José, ele está no meio de tanto problema, mas ele consegue reparar. A Bíblia não diz que o copeiro e o padeiro olham para José e falam: José, a gente sonhou e isso está triste, isso está preocupando a gente. Você pode falar conosco? A gente precisa ser ouvido. Não, José, ele tem essa sensibilidade de olhar no rosto do copeiro e do padeiro e de reparar que eles estão tristes. Jesus, muitas vezes, ele estava triste, amargurado, porque ele sabia que ele iria passar por um sofrimento, porque Jesus sabia que o processo dele ia ser doído. Mas Jesus, mesmo assim, ele não deixou de se compadecer de mim e de você. José, ele se compadece do copeiro e do padeiro, e mais na frente a história vai dizer que José, ele fala ao coração dos irmãos. Você percebe que José que precisa ser consolado, mas é ele que tem que consolar? Muitas vezes, Deus vai olhar para a nossa vida e a gente vai estar passando por um momento difícil,
E ele vai falar: olha, eu sei que você precisa ser consolado, mas é você que vai ter que consolar. Eu sei que você precisa ser abraçado, mas é você que vai ter que abraçar. Se a gente for deixar para ajudar as pessoas somente quando nós estivermos sem problema nenhum, a gente nunca vai ajudar ninguém. Porque problemas, eles sempre vêm. Momentos ruins e momentos bons. A nossa vida é feita de altos e baixos. E José, ele tem essa sensibilidade. José, ele tem esse carinho com o copeiro, o padeiro e os seus irmãos. E então não importa se você está passando por um momento difícil, nós precisamos ter essa sensibilidade de olhar no rosto do outro, e por mais que esteja difícil para nós vamos precisar nos compadecer do outro, porque só porque as coisas estão difíceis para nós, não significa que nós não vamos ajudar os outros. Por último lugar, escolher o sofrimento é algo sem sentido. Ninguém acorda de manhã e escolhe ficar depressivo, triste, amargurado. A verdade é que ninguém quer passar pela dor do processo, mas o processo ele é necessário. Se José pudesse escolher, ele não teria passado a dor do processo no Egito. Se ele pudesse escolher, ele teria passado a dor do processo na sua casa. Mas Deus, ele tira José da sua zona de conforto. E quando nós escolhemos a vontade de Deus em meio ao nosso sofrimento, o nosso sofrimento ele tem um sentido. Quando nós escolhemos a vontade de Deus em meio à nossa dor ela começa a ter um significado. Se você puder abrir comigo lá em Gênesis capítulo 50. Nos versículos 19, 20 e 21 diz assim: E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Olha José reconhecendo: por acaso eu sou juiz para fazer alguma coisa? Por acaso eu sou juiz para julgar vocês e fazer a vingança de acordo com as minhas mãos? E no 20 diz assim: Vós bem intentastes mal contra mim. José, ele reconhece a maldade dos irmãos na vida dele. José, ele não é bobo, ele reconhece a maldade dos irmãos. José, ele perdoa, mas ele não esquece a maldade que eles fizeram com ele. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Esse porém que está aqui nesse versículo é uma palavra tão pequena, mas que mudou completamente o destino de José, a história de José. O porém de Deus nesse versículo tornou o que era mal em bem. Deus, ele olhou para a nossa vida e falou: era para vocês sofrerem, estarem condenados ao inferno. Porém, eu vou mandar o meu único filho para morrer por vocês, para salvar vocês, para dar misericórdia, graça e perdão. O porém de Deus mudou o destino de José, mudou a história de José e mudou também a nossa história. Mas para que José passou por todo aquele sofrimento? Qual é o propósito de Deus? Qual é a vontade de Deus na vida de José? Para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. O propósito que Deus tem na vida de José é que ele não deixasse o povo perecer de fome. Foram 7 anos, gente. 7 anos é muito tempo. 7 anos de uma fome extrema. Enquanto todo mundo estava nessa escassez, o Egito continuava prosperando, porque José estava lá, porque José aguentou passar pela dor do processo e José conseguiu cumprir a vontade de Deus na sua vida. Para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José floriu aonde foi plantado, dê frutos aonde Deus te colocar. Muitas vezes Deus vai nos colocar em um lugar que seja desconfortável, que a gente não queira estar, um ambiente que nos desagrade, mas não interessa. Nós precisamos dar fruto aonde Deus nos plantar, aonde Deus nos colocar. José, ele não queria ter passado por toda aquela dor, mas foi preciso, foi necessário. E lá em Jó, no capítulo 23, e no versículo 10, diz assim: prova-me e sairei como ouro,
Jó, ele também passa pela dor do processo, mas ele reconhece: Deus, eu perdi meus filhos, eu perdi a minha saúde, eu perdi os meus bens, aquilo que gerava o meu sustento. Mas eu sei que depois que eu sair desse processo, eu vou sair reluzente, eu vou sair como ouro, eu vou sair fortificado, amadurecido, melhor do que antes. O sofrimento com Deus, ele tem um propósito. O processo de Deus é assim. Então, por mais que você esteja em um lugar que você não queira estar, por mais que esteja doendo, dê frutos aonde Deus te colocar. Nós precisamos ser submissos ao processo, aceitar o processo que Deus tem para as nossas vidas. Você tem um papel aí com você, pegue ele, por favor, e fique em pé. Eu quero que você faça essa oração junto comigo. Não faça essa oração como simplesmente uma oração qualquer, que você vai sair daqui e não vai mudar nada na sua vida. Nós sabemos que aquilo que nós pedimos a Deus se realiza, Ele escuta, e isso fica gravado no seu coração. Eu vou contar até 3 e que você faça essa oração junto comigo. 1, 2, 3. Eu sou o barro, Ele é o olheiro. Eu sou o discípulo, Ele é o Senhor. Isto significa que devo me submeter, devo humilhar-me debaixo da sua poderosa mão, devo estar disposto a ajustar minha vida às suas escolhas para mim, ouvir, aprender, adaptar-me à sua liderança, aonde quer que ela me leve, quer me sinta confortável, feliz ou saudável. Isto é obediência. Você está disposto a ajustar as suas vontades à vontade de Deus? Isso é a real obediência a Deus. E assim eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.